Ônibus lotados, aglomerações nas portas do transporte, falta de distanciamento social. Cenas frequentes no novo terminal Estação Erzim Gusmão. Com a proposta de melhorar a segurança no embarque e desembarque dos passageiros, a reforma do antigo terminal da Lauro de Freitas recebeu um investimento de aproximadamente mais de 6 milhões de reais. Mas mesmo com a obra já finalizada, os passageiros ainda enfrentam diversos problemas. A estação Erzim Gusmão, inaugurada em 2 de junho desse ano, aumentou a expectativa dos passageiros para a solução de um antigo problema na cidade: a superlotação dos ônibus e a falta de empresas regularizadas para operar o transporte público na cidade. Já faz mais de 9 meses que a Prefeitura de Vitória da Conquista opera em caráter emergencial com o auxílio de 2 empresas de ônibus, Aviação Atlântico e Aviação Rosa. Ao todo, as 2 empresas dispõem de 76 ônibus que fazem o transporte coletivo na cidade. Uma frota reduzida para uma grande quantidade de pessoas que depende do transporte público para se locomover. Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, a redução da frota do transporte coletivo na cidade foi uma resposta para a prevenção da circulação de pessoas, mas obteve um efeito reverso: mais gente aglomerada dentro e fora dos ônibus. Nessa pandemia, o seguro era ter mais segurança e tal, por causa dessa pandemia, como tem muita gente trabalhando, mesmo que não tem muita gente trabalhando nessa pandemia, tá tendo muita lotação nos ônibus, sim. Mas tem gente que tá tendo cuidado, tá levando álcool gel para os ônibus e máscara também. Mas tem umas pessoas também que não tem um senso, né? Tipo assim, continua saindo de casa, continua sem importação e tal. E nisso tá tendo mais ou menos lotação ainda. Eu costumo pegar o D32 Aparecida e demora muito para passar ônibus. Eu fico mais de meia hora esperando. Geralmente são bem lotados. Em questão de pegar ônibus, para mim não mudou nada. Os trabalhadores que dependem do transporte público para se deslocarem são os que mais temem serem infectados pelo coronavírus, devido à quantidade de pessoas que circulam dentro do transporte. Com certeza, porque se eu não pagar no trabalho, eu pago no ônibus. O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista explica que houve uma tentativa de reduzir a quantidade de passageiros por ônibus, mas não obteve sucesso. Nós sempre buscamos, através de ofícios, junto à Prefeitura e até pela questão da Agência Nacional de Saúde, da questão da prevenção, para poder evitar a questão do vírus e ele se expandir mais ainda, que seria a diminuição do número de passageiros nos ônibus, aonde só transportassem passageiros sentados, como uma forma de até diminuir a proliferação do vírus. No início, isso realmente teve sucesso, porque rodava praticamente quase 100% da frota. Por estar rodando quase 100% da frota, as pessoas poderiam ir sentadas. Já de uns 8 meses para cá, foi reduzido praticamente pela metade a frota de ônibus e os ônibus passaram a andar todos aglomerados. Nós tornamos encaminhar ofícios à Prefeitura, informamos ao próprio Ministério Público do Estado para que realmente fiscalizasse essa situação, porque estava havendo a possibilidade de aumentar os números de casos de Covid em Vitória da Conquista por conta da aglomeração que estava ocorrendo dentro dos ônibus. Os próprios usuários se sentem com medo de pegar ônibus por conta da questão da aglomeração. E isso acaba prejudicando a receita das empresas, porque as pessoas passam a procurar outros meios de transporte e não o meio comum, que é o mais sadio, o mais rápido, e o mais seguro, que é o transporte coletivo. A Covid-19 trouxe prejuízos não apenas para os usuários do transporte coletivo, mas também para os funcionários. Cerca de 50% desses profissionais perderam seus empregos e os que hoje estão atuando não possuem segurança no trabalho. Questionada no dia 30 de junho sobre as aglomerações no transporte coletivo e a falta de higienização nos ônibus no combate e prevenção ao coronavírus, a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, informou por meio de nota que a coordenação de transporte tem feito estudos constantes em todas as linhas do transporte coletivo do município e realizado alterações conforme as demandas exigem. Em relação à limpeza dos ônibus, a CEMOB informou que,
A higienização dos ônibus é feita diariamente pelas empresas contratadas, que seguem orientações sanitárias indicadas pela Secretaria de Saúde. A CEMOB ainda reforça que a coordenação de transporte tem fiscalizado constantemente as ações e os veículos das empresas. Mas a nossa equipe registrou cenas muito diferentes durante o embarque e desembarque dos passageiros. As pessoas se aglomeram na porta para conseguir entrar no transporte. Não há filas nem placas no chão que sinalizem o distanciamento. E durante a gravação dessa reportagem, nossa equipe não registrou nenhuma ação de limpeza nos ônibus do terminal. Os passageiros também reclamam do atraso dos ônibus e da superlotação causada pela redução da frota em operação. Os ônibus também são bem precários, botar mais quantidade de ônibus, são bem poucos e acabam que são bem lotados também. Hoje Conquista está circulando com em torno de 80 carros. E houve alguma melhoria desses carros depois da inauguração do terminal? Teve alguma relação? Não, essa é outra reclamação, tanto por passageiros como também com profissionais, que precisa imediatamente de trazer carros com melhores condições para poder estar prestando serviço aos usuários, porque os próprios profissionais estão tendo dificuldade de dirigir alguns carros pela quantidade de situações e defeitos que os carros têm. Então, a gente vê também que há necessidade de uma renovação de frota. O presidente do sindicato, Álvaro Souza, explicou como funciona o contrato emergencial das empresas que operam na cidade. Hoje, o contrato emergencial que a prefeitura tem com as empresas, ela paga pelo quilômetro rodado. Então, quanto mais ônibus tem rodando na cidade, maior é o custo esse que já é alto atualmente. Por quê? A arrecadação que tem hoje da tarifa dos ônibus não é inferior ao contrato que a prefeitura paga às empresas. Então é como se a prefeitura estivesse tendo um prejuízo aí financeiro muito grande diante dessa questão dos contratos. Então vou dar um exemplo aqui. A empresa arrecada hoje na tarifa dos pagantes R$700 mil mês e a prefeitura paga um contrato de 2 milhões para as empresas. Então isso traz um prejuízo muito grande. Então, quanto menor a quantidade de ônibus, menor também é o prejuízo que a prefeitura possa estar tendo junto. Por isso que o bom mesmo seria já iniciar imediatamente o processo licitatório, que a prefeitura fica livre de fazer pagamentos de contrato. Em março desse ano, a prefeitura chegou a lançar um edital de licitação para contratar novas empresas de transporte. Mas no dia 4 de maio, a mesma data em que deveria ser escolhida as novas empresas, a prefeitura suspendeu o edital e alegou que houve questionamentos e pedidos de impugnações das empresas que estavam no processo. A prefeitura estabeleceu o prazo de 30 dias para republicar o novo edital, mas já se passaram 2 meses e até o fechamento dessa reportagem, a prefeitura não havia publicado o novo edital. E fica o questionamento: cenas como essas vão se repetir até quando?